A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 2 de abril de 2021. Eu sou a missionária Regina Grilenzoni. Hoje nós vamos entender por que Deus trata conosco. Vejo que o cristão necessita do tratamento de Deus em sua vida, porque possui áreas escondidas em sua vida que devem ser reveladas. Não reveladas para outras pessoas, mas a pessoa tem que admitir diante de Deus que há áreas escondidas na vida dela que ela precisa revelar a Deus e pedir ajuda de Deus, auxílio de Deus. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. A disciplina de Deus ajuda a viver de maneira mais correta. A pessoa abandona o pecado. Então, é tudo para um propósito melhor, para uma vida melhor. Deus, Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E Ele quer que a pessoa viva uma vida abençoada e não amaldiçoada. Que abandone o pecado, abandone as coisas ruins que te amaldiçoam na vida. Como um pai ensina o filho, Deus nos ensina o caminho que devemos seguir. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz, de amor, queridos, pensamentos de felicidade, de prosperidade. Então, Ele sempre quer nos ensinar o caminho a seguir, sempre quer, nos direcionar. A disciplina de Deus, às vezes, ela dói. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis, mas a disciplina de Deus é boa para desenvolver o caráter de Cristo em nós. Há muitas situações que Deus trata conosco que dói muito. Só cada pessoa mesmo que sentiu na pele, que vive na pele o tratamento de Deus, pode afirmar o quanto doeu, o quanto foi difícil. Mas eu sei o seguinte, que Deus sempre tem um propósito lá no fim, que Deus sempre tem coisas boas para nós lá no fim. Ninguém gosta de passar por esses momentos difíceis, ninguém gosta, mas é necessário para que Deus desenvolva em nós o caráter de Cristo, para que nós fiquemos segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em meio a sofrimento. Aqui no caso fala-se de Jesus. Mas este é o propósito. Esse é o propósito das provas de Deus em nossas vidas. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se nós não passarmos por essa disciplina que muitas vezes dói, não seremos aperfeiçoados. As provas que passamos, as dificuldades que passamos, é tudo para nos fortalecer, é tudo para nos aperfeiçoar, é tudo para nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se eu não vencer essas provas, se eu não passar por essas provas dadas pelo próprio Deus, eu não consigo alcançar santidade. E o que é uma santidade? Santidade é cada vez mais você se aproximar de Deus e sentir a presença de Deus e ver Deus e falar com Deus. Isso é santidade, porque a pessoa que está em pecado, a pessoa que está fazendo coisas ruins, ela não consegue sequer sentir a presença de Deus. Ela não consegue sequer ouvir as mensagens, aquilo que Deus fala para ela. Então é necessário que nós sejamos aperfeiçoados por Deus, para que Ele possa nos santificar, para que Ele possa nos limpar, para que a gente possa ouvir a sua voz, para que a gente possa sentir a sua presença. Em Provérbios 13, 24, diz assim: quando Deus nos disciplina, Ele o faz para o nosso bem. Então, toda a disciplina de Deus é para o nosso bem. Deus não castiga, Ele apenas nos disciplina, Ele apenas nos mostra como fazer certo, o que é correto. Às vezes Ele deixa o inimigo tocar em nossas vidas para que a gente aprenda que é necessário mudar os nossos atos, é necessário mudar aquilo de errado que a gente está fazendo. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Assim é o nosso Deus. Nós temos filhos, sabemos que muitas vezes é necessário nós castigarmos, darmos uma varada, pôr de castigo, alguma coisa do tipo, para que as crianças aprendam que aquilo está errado e que aquilo não pode ser feito novamente. Então, se eu me nego a corrigir o meu filho de uma forma ou de outra, eu vou criar uma pessoa do mal dentro da minha casa, porque tem que ter essa disciplina, tem que ter
essa parte que vai ensinar, que vai fazer com que a pessoa entenda que aquilo que ela está fazendo é errado e que ela precisa modificar, que ela precisa mudar. Se você consente em tudo de errado que seu filho faz, você está criando um vilão dentro da tua casa, você está criando um monstro dentro da tua casa. É necessário você disciplinar teus filhos, é necessário você mostrar o caminho. Assim também é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele também quer nos ensinar e Ele quer nos disciplinar para que a gente possa caminhar segundo a vontade dEle. Em Salmo 39:11 diz assim: Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Queridos, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Muitas vezes Deus precisa tirar aquilo que te faz errar, tirar aquilo da sua vida que te faz pecar contra o Senhor. Muitas vezes Deus tira saúde, Deus tira emprego, Deus tira dinheiro, Deus tira moradia, Deus tira relacionamentos, porque é necessário a pessoa entender que o primeiro lugar na vida dela tem que ser para Deus, não para um relacionamento, não para o dinheiro ou por alguma coisa material. O primeiro lugar tem que ser para Deus. E muitas vezes, só mesmo Deus tirando aquilo da vida da pessoa, para que ela possa se voltar para Ele. Como ele fala aqui, Ele destrói o que Ele mais valoriza. Então, muitas vezes, Deus está tratando conosco desse jeito, tirando alguma coisa, retirando alguma coisa da nossa vida, alguma coisa que a gente tem como valor demais no nosso coração, porque aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, e o nosso coração tem que estar em Deus. Deus é o nosso tesouro, Deus é a nossa força, e nós precisamos primeiro olhar para Deus, valorizar a Deus, e o resto o Senhor acrescenta em nossas vidas. Nem todo sofrimento, queridos, é castigo por pecado, mas algumas dificuldades podem servir para crescermos espiritualmente. Muitas vezes o Senhor trata conosco para que a gente amadureça espiritualmente. Deus trata conosco para que a gente deixe de ser uma criança mimada. Muitas vezes o tratamento de Deus não é porque estamos pecando. Entenda isso, queridos. Não é porque estamos pecando, mas sim porque Deus quer que você se achegue mais. Deus quer que você cresça espiritualmente. Em Jó 42:5 diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha como Deus confirma aqui. Muitas vezes o tratamento de Deus é para que você tenha intimidade com Deus. Porque muitas pessoas dizem: ouvimos falar que Deus é bom. Ouvimos falar que Deus é bom, mas nós precisamos conviver, ter comunhão com Ele, para afirmarmos de experiência própria que Deus é bom. Porque Ele não nos deixa só, por mais que Ele trate conosco, por mais que nós passemos em provas, Ele não nos deixa só. E Ele quer que você tenha uma experiência íntima com Ele, Ele quer que você tenha comunhão com Ele, assim como foi com Jó. Jó não tinha pecado, Jó era um homem que Deus até elogiava, como vimos no capítulo de Jó. Tem visto o meu servo lá na terra, Jó, como é um homem bom, que é um homem que evita o mal. Então Jó não pecou, mas Deus queria que Jó tivesse uma intimidade com ele, que Jó conhecesse Deus, que nem nós, as nossas vidas, nós não podemos só ouvir falar que Deus é bom, nós precisamos afirmar com experiência vivida com Deus que Deus é bom. E muitas vezes, queridos, essa comunhão, essa experiência nós só vamos ter quando Deus tratar conosco. Porque nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Então nós não podemos mais só dizer que Deus é bom, ouvir falar que Deus é bom. Nós precisamos confirmar com experiência nossa própria que Deus é bom, que Ele tem cuidado de nós e que a vitória já é nossa em nome de Jesus.
Hebreus 12, 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao nosso pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda a disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça. Então, esse é o propósito de por que Deus trata conosco. Eu não sei o que você está vivendo, o que Deus está tratando com você, eu não sei quais os motivos, não estou aqui para julgar ninguém, mas estou aqui para te orientar. Que muitas vezes, queridos, o tratamento de Deus pode até ser por um pecado, por coisas erradas, porque o seu coração está em coisas erradas, ou você anda muito ansioso demais, fazendo coisas que não agradam a Deus, ou então é porque realmente Deus está tratando com você e quer uma intimidade maior da sua parte. Deus quer que você o conheça, que você tenha comunhão com Ele, que você possa dizer, eu conheço esse Deus, eu posso garantir que Ele é bom e que Ele trata com quem Ele ama, Ele trata com aquele que Ele ama, Ele trata com as pessoas para que essas pessoas sejam disciplinadas, para que essas pessoas possam crescer, para que essas pessoas possam verdadeiramente voltar a sua mente, o seu coração para Deus. O tratamento de Deus, querido, não é para o nosso mal, não é para a morte. Entenda isso, o tratamento de Deus não é para a morte, mas para que você se aperfeiçoe, para que você seja disciplinado segundo a palavra, segundo a vontade dEle, para que você cresça e lá na frente você vai ser um vaso de honra, você vai ser uma pessoa que pode afirmar e ajudar outras pessoas. Assim foi na minha vida e hoje, para a honra e glória do meu Deus, eu posso falar isso com toda certeza, que eu conheço Deus, de conviver com Deus, de ter comunhão com Deus, e eu posso afirmar com toda certeza que o tratamento de Deus só nos faz melhor, só nos faz crescer. Amém? Receba da parte de Deus isso, que isso seja uma força para você continuar. Não desista, apenas aceite e confie, que lá no fim você vai colher os frutos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você. A paz do Senhor a todos.